Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Jeremias, no capítulo 29. Vamos ler só o versículo 13. Amém? Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu queria que a gente repetisse como igreja. Agora a gente virou desses, né? A gente faz todo mundo repetir os versículos, né, Stephanie? Eu queria que a gente repetisse junto. É um versículo pequeno. Vamos lá, todo mundo junto? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Senhor Jesus, ainda na tua presença, Pai. Senhor, o Senhor tem livre acesso neste lugar, Senhor. O Senhor tem livre acesso na minha vida, Pai. Vem, faz o teu querer. Ó Deus, e que essa seja a mesma verdade sobre cada coração aqui nesta noite, Senhor. Que cada coração, Senhor, que veio aqui nesta noite possa receber, ó Deus, essa porção da tua palavra, Senhor. E que ela venha gerar vida, e que ela venha gerar frutos, e que ela venha trazer transformação, ó Pai, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, a tua palavra ela funciona, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, enche este lugar, ó Pai, com a tua doce presença, com o ambiente da tua glória, Senhor. Abre os ouvidos do nosso entendimento, Senhor. Ó Deus, abre a conexão agora, Pai, em nome de Jesus. E Deus, eu rejeito, eu repreendo desde já tudo aquilo, ó Deus, que vem para roubar, ó Deus, a tua palavra. Senhor, todo bloqueio, Senhor, todo intento contrário do inimigo, Senhor, que caia por terra nesta hora, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu amo esse texto de Jeremias. Na verdade, eu amo todo esse capítulo 29. Deus sempre falou muito a minha vida através desse capítulo. E o Senhor começou a ministrar essa palavra na minha vida há alguns dias atrás. E hoje eu quero poder compartilhar ela com você. Eu quero me ater agora nesse verso, realmente só o verso 13, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, eu não sei você, quando lê as Escrituras, quando lê esse verso especificamente, o que é que você sente, né? Eu sinto algo latente no meu coração, porque eu entendo que nós somos desafiados por Deus a buscá-lo constantemente, mas não a buscá-lo de qualquer forma, não a buscá-lo de qualquer maneira, como muitas vezes nós vemos e às vezes até nos acostumamos com uma busca mais ou menos, com uma busca rasa. Mas o desafio de Deus para nós é buscá-lo de todo o nosso coração, é buscá-lo até encontrá-lo. E Ele está nos dizendo que Ele será achado, que Ele será encontrado. Isso é uma afirmação. Ele está afirmando que para aqueles que têm sede pela presença dEle, que anseia em encontrá-lo de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa, eles o encontrarão. Então Deus está nos afirmando isso. Agora, tem um porém aqui. É quando, na verdade, o buscarmos de todo coração. Percebe que existe uma condição aqui? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, muitas vezes, nós nos dispomos a buscar ao Senhor daquilo que talvez a gente entende que é a busca certa, a forma certa de buscar, e a gente não encontra, muitas vezes, da forma que nós estamos esperando encontrar, na expectativa que muitas vezes nós criamos na nossa mente, sim ou não, irmãos? Que seria esse encontrar ao Senhor. E muitas vezes nós não encontramos, e isso gera frustração em muitas pessoas, na vida de muitos cristãos. E o erro está aonde? O erro está em quem?
Obviamente o erro não está no Senhor, o erro está em nós, que precisamos alinhar a nossa vida, alinhar o nosso coração e buscar o entendimento dessa palavra, a revelação dessa palavra, para que então a gente possa buscá-lo de uma forma eficaz e que ele se fará conhecido de nós, porque nós estaremos alinhados com a tua palavra. Então eu entendo que se essa busca for uma busca rasa, uma busca superficial, nós não encontraremos. Você concorda? E a maioria dos cristãos, a grande maioria, infelizmente, irmãos, eles vão viver uma busca em um nível raso de busca. E eles vão se contentar com isso a sua vida toda. Infelizmente, para tristeza, isso é motivo para tristeza mesmo. Eles vão viver em um nível raso e eles vão se contentar com esse nível. Tá tudo certo, tá tudo ok, mas existe mais de Deus para nós. Deus é uma fonte infinita. Quanto mais nós o conhecemos, quanto mais nós experimentamos dele na verdade, mais ele tem para se fazer conhecido e mais ele tem para se revelar a nós. Mas infelizmente existe muitos que não vão conseguir chegar neste lugar. E o erro não está no Senhor. Não é o Senhor que faz acepção de pessoas. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Mas a questão é aqueles que buscam a ele de forma mais intensa. Você já viu pessoas que você vê um mover de Deus tão diferenciado na vida delas, que você olha e sente assim, nossa, eu queria ter o que essa pessoa tem com Deus. Eu queria experimentar o que essa pessoa experimenta de Deus. Você olha para a pessoa, você vê a glória de Deus envolvendo ela. Essa pessoa fala, você sente o toque de Deus e a gente fala, nossa, eu queria tanto ter o que essa pessoa tem. A questão é se nós estamos dispostos a buscar como essa pessoa busca. Porque está disponível para todos nós. E ele se revelará àqueles que o buscarem de todo o coração. Essa é a palavra dele para nós. Ele garante que ele será encontrado. E o melhor de tudo isso é que nós não estamos sozinhos nesta busca. Pode eu dizer um amém? Amém? Nós não estamos sozinhos nessa busca. Nós temos um ajudante indispensável nessa busca, que se chama o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guiará às profundezas de Deus. É Ele que revela o Pai para nós. É Ele que revela o coração de Deus para nós. 2 Coríntios 2:10 nos diz que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Em outras traduções diz até mesmo as profundezas de Deus. Então, existe um caminho proposto diante de nós, um caminho de busca constante. Há tesouros escondidos em cada nível dessa busca. Há tesouros escondidos para nós. E da maneira que a gente vai encontrando, existe mais a ser encontrado. E nós temos o Espírito Santo para nos ajudar e revelar as profundezas, os tesouros escondidos de Deus para nós. Só Ele pode nos levar a este lugar. Mas Ele sozinho não fará. A gente costuma dizer isso aqui, né? Ele sozinho não fará, porque Ele é o nosso ajudador. Ele nos ajudará a chegar neste lugar, mas depende do nosso querer, depende do nosso desejo, e então Ele vem, e Ele soma forças, e Ele começa a nos mover e a nos levar a este lugar. Agora, antes de falar o que é buscar a Deus de todo o coração, o que eu entendo, a gente precisa falar sobre o que não é buscar a Deus, porque às vezes há uma confusão, a gente vê uma confusão danada no meio cristão, quando a gente fala de buscar a Deus, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, buscar a Deus de todo o coração, enfim, a gente vê uma confusão no meio dos cristãos. Por quê?
Quando a gente fala que a gente precisa ter um nível de busca mais intenso, logo a gente pensa no quê? Em fazer coisas para Deus. Sim ou não? Nossa, eu estou fazendo tão pouco para Deus. Quem aqui nunca se pegou se cobrando a respeito disso? Estou fazendo tão pouco, eu podia fazer tão mais, eu podia somar tão mais, eu podia, fazer isso e fazer aquilo. Irmãos, e eu não estou dizendo que isso é algo ruim. Isso não é algo ruim, eu só estou querendo diferenciar o que é ou não é buscar a Deus de todo o coração. O que é ou não é buscar a face de Deus, porque são coisas distintas. E às vezes a gente vê essa confusão no meio da igreja, quando ela vai por este caminho, esse entendimento equivocado de que buscar a face de Deus, buscar a Deus de todo o nosso coração, é fazer coisas para Deus, quando na verdade não é. Então, o que não é buscar a Deus? A gente pode chamar de ativismo religioso ou ativismo ministerial, né? Então, muitos vivem nessa área de ativismo e acham que, não, eu estou tendo, essa comunhão íntima com Deus, porque eu estou fazendo, eu estou produzindo, as coisas estão acontecendo, mas isso em si mesmo não significa buscar a face de Deus. Então, são coisas distintas, e muitas vezes a gente vê isso no meio da igreja, no meio cristão, como forma talvez de, uma cultura também que vem de buscar aprovação, seja de Deus, seja dos homens, de buscar este lugar de aceitação, talvez, posso dizer assim. Então, muitos hoje, quando a gente olha, estão tão ocupados fazendo coisas para Deus, que não tem tempo com Deus. Você entende a diferença? Aonde que está aí a deixa? Se ocupam tanto com o fazer, que eu não estou desmerecendo isso, viu, irmãos? Fica aí, eu não estou dizendo que não é importante fazer, que não é importante se mover, Deus, Ele deu variados dons aqui para todos, e esses dons, eles vão se desenvolver, eles vão ser usados para a edificação do corpo de Cristo, mas a gente precisa aprender a distinguir as coisas. Fazer as coisas para Deus, funcionar, servir no corpo, não significa necessariamente buscar a face de Deus. São coisas distintas, e o erro está aí, o perigo mora aí, porque nós estamos invertendo valores. Em vez de, primeiro, nós irmos até o Senhor e buscar a face do Senhor, nós estamos fazendo coisas para Ele, para ser aceito, para ser aprovado na nossa forma de pensar. E estamos perdendo algo precioso que Ele tem para nós, porque, sabe, essa profundidade de Deus que nós lemos lá em 2 Coríntios, então, ela não vai ser revelada a nós, quando a gente estiver correndo para lá e para cá fazendo coisas para Deus. Ela vai ser revelada para nós, quando nós formos buscar a face de Deus. Como diz a palavra, quando você entra lá para o seu quarto, fecha a sua porta, e você vai ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, e lá, no seu secreto, Ele vai te revelar, Ele vai te levando a cada vez níveis diferentes de profundidade no Senhor. E aí sim, nós temos a capacidade e o entendimento de como funcionar no reino, de como fazer as coisas para Deus, de uma forma eficiente. Amém, irmãos? Amém. Então, ativismo religioso não é buscar a face de Deus. A gente precisa sair do automático. Você percebe que se a gente não tomar cuidado, irmãos, nós somos muito tendenciosos. Muito tendenciosos. Se a gente não tomar cuidado, a gente substitui as coisas. A gente inverte os valores, a gente começa a fazer por fazer, e isso se torna obras mortas. Isso se tornam obras mortas, porque eu caio no automático, eu estou fazendo por fazer, meu coração nem está ali, nem está em Deus, mas eu estou fazendo. Isso se torna obras mortas. E um dia o fogo vai chegar e vai queimar todas essas obras, elas não vão prevalecer. Por quê? Por que elas não vão prevalecer? Porque a gente só viveu no automático, ligado ali, fazendo, gastando tanto tempo, muitas vezes, no reino, tanto tempo se ocupando e tão pouco tempo na presença de Deus. Isso é um risco
que nós corremos, e a gente precisa estar ligado, tomar cuidado com isso. E a gente vê isso, está lá em Lucas capítulo 10, o verso 38 ao 42, esse ativismo que a gente está falando, né, esse texto, ele ilustra isso que eu estou dizendo, que fala da história de quando Jesus foi visitar a casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amigos próximos de Jesus. Eu não vou ler o texto, pessoal, se quiser projetar aqui, eu vou fazer um resumo aqui. Eles eram amigos próximos de Jesus, e Jesus foi visitá-los. E pensa, irmão, Jesus nunca andava sozinho, Jesus andava com, no mínimo, jogando baixo os 12 que estavam com ele, mas a gente sabe que tinha sempre mais gente. E ele foi visitar a casa de Marta e Maria, e quando chega lá, a cena que se desenha é Marta desesperada, desorientada, e eu me identifico tanto com Marta, irmão, Jesus amado, eu ia ficar naquele desespero, Jesus está na minha casa, o que eu vou fazer para Jesus? O que eu vou fazer para Jesus comer? Como que eu vou servir Jesus? No fundo a gente sabe que a gente tem muito de Marta, irmãos, que a gente tem que tentar matar a Martinha todo dia para Maria brotar, não é? Mas assim, a cena que se desenha é Marta desesperada, sabe? Correndo para lá e para cá, ansiosa, angustiada, tentando fazer coisas. O interessante é isso, que às vezes é o contraditório, tentando fazer coisas para agradar a Jesus. Tudo que ela queria era agradar a Jesus, era servir Jesus bem. Olha aí, qualquer coincidência? Tudo que ela queria era servir Jesus bem, e assim somos nós queremos servir Jesus bem, nós queremos produzir para o reino de Deus, e isso é muito importante, mas nós precisamos tomar cuidado para não inverter os valores, e para o nosso fazer não substituir a busca pela presença. Então Marta se vê nesse lugar a ponto dela questionar o próprio Jesus. Você já pensou numa ousadia? Tinha que ter intimidade, porque foi uma ousadia. Senhor, não te importas? Olha aí, as Marta estão remoendo aí nas cadeiras agora. Não te importas que eu sirva sozinha? Né? Eu estou servindo sozinha, eu estou fazendo tudo sozinha. E Maria está lá, sentada, sabe? Ela fica sentida, ressentida. Isso é uma característica de pessoas que é assim, agitada, angustiada, e quando ela vê alguém parado, você já viu assim? Ela vê alguém parado, ela já fica nervosa, porque ela está trabalhando e o outro está sentado. Então é mais ou menos isso. E Jesus, ele vira para ela e diz assim: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria estava lá sentada aos pés de Jesus, nem piscava, porque ela não queria perder nada. Ela não queria perder nada que viesse da boca do mestre. Enquanto isso, Marta, que também queria agradar a Jesus, ficou correndo de um lado para o outro, fazendo coisas, mas ela perdeu a melhor parte. E aí a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não inverter os valores. O ativismo de Marta roubou dela minutos preciosos com Jesus. Minutos preciosos com Jesus. Irmãos, e com a gente muitas vezes não é diferente, porque o nosso ativismo, a nossa correria, ela pode roubar de nós minutos preciosos na presença do Senhor. Então, buscar ao Senhor, buscar a face de Deus, não é um ativismo ministerial, não é um ativismo religioso, não é fazer coisas para Ele, é estar com Ele, amém? É gastar tempo com Ele, isso é buscar a face de Deus. E outra coisa que é primordial na vida cristã, isso é fundamental na vida cristã, porque sem isso nenhum de nós estaríamos aqui, mas que também não é buscar a Deus em si mesmo, não é buscar a presença de Deus em si mesmo, que é o conhecimento de Deus. É óbvio que é inquestionável que o conhecimento de Deus, ele é fundamental, né? Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor também já disse: olha, o meu povo perece por falta de
conhecimento. Então, sem o conhecimento de Deus, nós não seríamos capazes de nos relacionar com Ele, porque não se relaciona com quem não se conhece. Então, o conhecimento de Deus é importante? Sim, importantíssimo, fundamental. Porém, conhecer sobre Deus não é necessariamente buscar a face de Deus. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. Não é necessariamente buscar a face de Deus. Aí o Tico e o Teco dão um nó na mente da gente. Como assim, pastor? Conhecer a Deus não é buscar a face de Deus. Não em si mesmo. Sabe por quê? Porque em anos de ministério, a gente vê que muitos buscam conhecimento pelo conhecimento. E é aí que mora o perigo. Buscar o conhecimento pelo conhecimento. Isso não é buscar necessariamente, não é, aliás, de forma alguma buscar a face de Deus. Eu conheço pessoas que nem cristãs são, que faz teologia, que estuda a Bíblia mais do que muitos crentes, para vergonha nossa, aliás. Hashtag fica a dica, estude a Bíblia. Busque conhecer do Senhor. Então, tem pessoas que estudam, que faz teologia, que conhece tudo. Você senta com a pessoa, ela sabe de tudo. Conhece os fatos, conhece a história, conhece a geografia, conhece a escatologia, conhece tudo. Entende? Mas a questão é, não é errado conhecer sobre Deus, é fundamental. É muito importante, é o primeiro passo, nós precisamos tomar conhecimento. Agora, conhecer a Deus, conhecimento pelo conhecimento, não tem valor nenhum. O conhecimento pelo conhecimento vai trazer peso. Entende o que eu estou querendo dizer? Tem gente que faz teologia para discutir conhecimento. Quem é que conhece gente assim? Tem gente que estuda para discutir, para argumentar com o outro, para mostrar para o outro, tipo assim, eu sei mais do que você. Eu tenho mais conhecimento do que você. O que é isso? Isso não é fruto do Espírito. Isso é o conhecimento pelo conhecimento. E aí a gente vê quantas pessoas a gente conhece que é cheio de muito conhecimento, cheio da teologia, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo são vazios de Deus, vazios do Espírito Santo. Olha como isso é contraditório. Aí a gente se pergunta por quê? Porque essa pessoa está buscando o conhecimento pelo conhecimento. E isso não é buscar a face de Deus. Isso não é conhecer a Deus. Quem está me entendendo diz amém? Amém. Agora a gente vê que essa geração, ela bate no peito, né? Como a geração do conhecimento, a geração que tem todo o conhecimento. E aí eu te digo que as igrejas nunca estiveram tão cheias, irmãos. Cada esquina que a gente passa tem uma igreja, às vezes mais de uma, cada quarteirão tem uma igreja, e as igrejas estão cheias de pessoas que muitas vezes batem no peito e se diz pessoas que têm o conhecimento de Deus. Então as igrejas estão cheias, mas aí ao mesmo tempo a gente olha, as igrejas estão muito cheias, mas cheias de pessoas vazias de Deus. E é estranho dizer isso, porque as pessoas vêm para a igreja de alguma forma tentando encontrar Deus, sim ou não? Tentando conhecer Deus. Mas é o que a gente tem visto nessa geração, é um paradoxo, sim. A geração do conhecimento, hoje nós, como nenhuma outra geração, nós temos tudo, irmãos, na palma da nossa mão. Nós temos todos os manuscritos, vamos dizer assim, todos os livros da Bíblia, nós temos na palma da nossa mão. Você tem na sua casa várias Bíblias, né? Em casa a gente tem várias Bíblias, aí tem Bíblia no celular, tem Bíblia nos tablets, tem Bíblia no computador. Hoje a gente tem sites cristãos, a gente tem acesso a todo o conhecimento. Você vai lá e dá uma googada, se você entrar lá no Google, né, irmã Lucineide, até as câmeras do satélite, você consegue, irmã Lucineide gosta disso, ela viaja o mundo inteiro pelas câmeras do satélite, você consegue ver os lugares ao vivo, as ruas, entende o que eu estou dizendo? Você pode entrar lá, acessar e ver as ruas onde Jesus pisou. Olha que coisa. O que é isso? Isso é acessibilidade, isso é poder de conhecimento histórico. Aí é onde está a diferença. E aí é onde a gente precisa tomar cuidado, queridos. Porque ao mesmo tempo que nós somos essa geração que tem tudo na palma das nossas mãos, nós temos visto uma geração se perder pela falta de Deus. Como assim?
pela ausência de Deus nas suas vidas. Então, o conhecimento pelo conhecimento, ele não produz a vida de Deus. Ele não produz, porque nós temos tudo nas nossas mãos, mas nós não vemos as pessoas aí fora libertas, com todo o conhecimento que tem nas mãos. Então, o conhecimento pelo conhecimento, ele não é buscar a Deus. Ele não é buscar a face de Deus. Tem uma frase do Leonard Ravenhill no livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Quem aqui já leu esse livro? Só os fominhas lê esses livros. Irmãos, lê esse livro. Lê esse livro. Só te digo, lê esse livro, para Deus incendiar o seu coração. Ele diz assim: existe uma grande diferença entre conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra. Entendeu? Existe uma grande diferença entre conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra. Então tem muita gente, tem muito crente que conhece a palavra de Deus, mas que não conhece o Deus da palavra, que não tem intimidade com o Deus da palavra, que não tem interação com o Deus da palavra. E daí a gente vê por que as pessoas não mudam de vida, por que as pessoas continuam conhecendo sobre Deus e não têm as suas vidas transformadas, porque elas conhecem a palavra, mas não conhecem o Deus da palavra. Você pode ser conhecedor das Escrituras, dos mandamentos, mas a sua vida só será transformada o dia que você tiver um encontro com o Deus das Escrituras. É isso que transforma as nossas vidas. E a busca pelo conhecimento de Deus, ela tem como objetivo nos levar até Ele, irmãos. Esse é o objetivo da busca pelo conhecimento de Deus, é nos levar até Ele. Porque você concorda comigo que conhecimento pelo conhecimento até o diabo tem? O diabo conhece a Bíblia de capa a capa, inclusive ele mesmo pregou para Jesus em Lucas 4, você vai ver isso, quando ele foi tentar Jesus, ele citava textos das Escrituras para Jesus. Conhecimento por conhecimento até o diabo tem. Agora, ele só tem o conhecimento, ele não tem o relacionamento. Então, o conhecimento de Deus, ele visa nos levar ao relacionamento com Ele e não nos promover. Amém, irmãos? É isso. Ele visa nos levar para perto dele. Não é para nos promover. Sabe por quê? Porque é obrigação de todo cristão buscar conhecimento de Deus. A gente não precisa receber medalhinha, estrelinha, oh, que gracinha. Não. É mais do que a nossa obrigação buscar conhecer ao Senhor, buscar conhecer essa palavra. Agora, a busca do conhecimento de Deus, ela visa nos levar ao relacionamento com Ele. Esse é o propósito. Hoje eu estou cheia dos livros, vamos lá. Pega a dica. No livro Os Caçadores de Deus, só livro para os fominhas, gente. Você que tem fome de Deus. Pega aí, Porque Tarda o Pleno Avivamento. E Os Caçadores de Deus. O autor diz assim, eu acho que é Tommy Gonçalves. Tom Tenay, eu acho que é uma coisa assim. Os Caçadores de Deus. Ele diz assim, que talvez muitas pessoas fiquem satisfeitas se souberem onde Deus esteve, mas os verdadeiros caçadores de Deus não se contentam em somente estudar seu rastro, suas verdades. Eles querem conhecê-lo, eles querem saber onde Ele está e o que Ele está fazendo agora. Amém? Então não é só ser conhecedor da história e saber todos os fatos, é querer ter um encontro com esse Deus das Escrituras e saber o que Ele está fazendo agora. Senhor, o que o Senhor está fazendo agora, eu não quero perder isso. Entende, irmãos? Essa é a busca. Então, o caçador de Deus, segundo esse livro, que é maravilhoso, ele é uma pessoa que a fome dele, ela é insaciável. Ela excede a capacidade dele de saciar.
É aquela pessoa que busca a Deus incansavelmente, que é impulsionado por uma paixão, sabe, em ter uma intimidade cada vez maior com Ele. Então, voltando lá atrás, o conhecimento pelo conhecimento não é buscar a face de Deus. Amém? E Ele precisa ser o foco da nossa busca. É muito importante nós identificarmos a razão da nossa busca, o porquê nós estamos buscando ao Senhor. Porque muitas vezes nós somos movidos, irmãos, por interesse próprio, sim ou não? Muitas vezes nós buscamos ao Senhor, a face de Deus, a gente se intensifica a buscar a Deus quando tudo está ruim. Irmãos, isso é do ser humano. Muitas vezes nós somos assim, as pessoas têm dificuldade de ter uma vida de constante busca, entende? E aí quando decidem buscar a face de Deus, geralmente é no momento que tudo deu ruim, que as coisas não estão funcionando, quando perde o emprego, sei lá, quando acontece qualquer coisa que sai do nosso controle, aí a gente corre para a presença de Deus. Então, Deus precisa ser o foco da nossa busca, e a gente precisa sondar o nosso coração, para ver a real intenção de o porquê nós estamos o buscando. Porque nós queremos de fato Ele, a presença dEle, ou porque nós estamos esperando que Ele faça algo por nós, que Ele nos abençoe, que Ele abra as portas de emprego para nós. E Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que abençoa os seus filhos, que tem o melhor para mim e para você. É um Deus que ama abençoar. Irmão, se tem alguém que tem prazer de abençoar, é o Senhor. Agora, o porquê nós buscamos ao Senhor? Qual é a intenção? Quem é o foco da nossa busca? Nós o buscamos para apreciar a sua presença? Nós o buscamos para contemplar a sua face? Para gastar tempo adorando a Ele? Ou muitas vezes nós estamos buscando só por interesse próprio? Só para que Ele resolva os nossos problemas, sabe? Deus não é o gênio da lâmpada, irmãos. Ele não é. E Ele não tem obrigação de ser. Porque o que Ele podia fazer para nós de melhor, Ele já fez. Ele não é o gênio da lâmpada. E Ele não tem obrigação de ser. Ele não tem obrigação de fazer tudo que eu queira que Ele faça. Aliás, Ele não deve fazer. Entende? Agora, um dos personagens que mais me inspira na Bíblia, pela sua fome por Deus, pelo seu desespero por Deus, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, é Davi. Irmãos, como Davi me inspira? Para mim, do Velho Testamento, quando a gente fala de busca, de fome pela presença de Deus, eu só consigo vir na minha mente Davi, porque ele era apaixonado. Ele era desesperado, ele tinha uma fome insaciável pela presença de Deus. Para você ter ideia, Davi, ele transformou, ele era ousado, ele fez o que ninguém fez, ele fez o que nenhum sacerdote ousava fazer. Davi, ele transformou a forma de adorar a Deus. Davi, ele instituiu instrumentos, sabe esse louvorzão que tem aqui? Sabe quem foi que instituiu isso? Foi Davi, lá atrás. Porque ele tinha tanta fome de Deus, que ele olhava aqueles rituais e pensava, não gente, é pouco isso, o que eu posso fazer mais para demonstrar a minha adoração? O que eu posso fazer mais para demonstrar a minha fome pela presença dEle? Ele mudou a forma de adorar, ele instituiu instrumentos, ele instituiu louvores na presença de Deus, cânticos. E ele fez isso 24 horas de adoração, turnos de 24 horas, porque ele não queria que Deus deixasse de ser buscado, que Deus deixasse de ser adorado, nem por um instante sequer. Sabe, irmãos? E é isso que eu quero para a minha vida. É essa fome de Deus que eu quero para a minha vida, essa sede pela presença, não por aquilo que Ele pode fazer por mim, mas por tê-lo, por estar perto, por senti-lo. Era isso que Davi buscava. Quando você vai para 1 Crônicas 16:1, eles dizem, olha, pois a arca de Deus, ele trouxe a arca de Deus
antes de ler, um dos primeiros atos de Davi como rei, depois que ele assumiu como rei, foi buscar a Arca da Aliança, que já estava há anos nas mãos dos filisteus, do povo inimigo. Um dos seus primeiros atos foi buscar a presença de Deus para o meio do seu povo. Percebe, irmãos? Percebe que Davi não estava nem aí para trono, que ele não queria saber de nada, mas que ele queria a presença do Deus vivo no meio do seu povo, no meio da sua casa. Era isso que ele queria, era isso que ele ansiava. Então ele traz a Arca de Deus, puseram a Arca de Deus no meio da tenda que lhe armara Davi e trouxeram-lhe holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Versículo 7, naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. E ele dizia: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhes salmos, narrai todas as suas maravilhas. Verso 10, gloriai-vos no Senhor, no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Verso 11, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. O prazer dele estava na presença de Deus, o foco dele era a presença de Deus, era buscar a face de Deus. Tanto que ele dizia: é melhor um dia nos seus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Sabe, irmãos, é essa fome, é esse anseio por Deus que eu quero na minha vida, e é esse anseio por Deus, essa fome de Deus que essa igreja deste tempo precisa ter. Sabe, a gente precisa tirar os olhos daqui, irmãos. A gente está muito preso aqui, os nossos olhos estão muito limitados aqui neste mundo, e nós precisamos alinhar os nossos olhos lá com Ele, é buscar a face dele, porque tudo que nós precisamos está nele. Sabe, e aí eu olho para a nossa geração, que na minha opinião é a mais rasa de todos quando o assunto é buscar a presença de Deus. Irmãos, a maioria dos cristãos não consegue participar de uma reunião de oração de 1 hora. Falo isso por experiência própria, que não canso. A maioria dos cristãos não consegue ficar na presença de Deus nem por 1 hora. Depois que acaba a listinha de pedidos, eles não sabem o que fazer. Eles ficam perdidos, olha para o teto, olha para a unha, arranca um pedaço, lixa a unha. Sabe por quê? Porque não sabe se interagir com Deus. Porque não sabe simplesmente parar e adorar e contemplar, sabe, a face de Deus. Então, quando acaba a listinha de pedidos, não sabe mais o que faz. O que eu faço agora? E para onde eu vou agora? Acho que eu vou ali no banheiro, acho que eu vou beber água. Sabe por quê? Porque não consegue gastar 1 hora na presença de Deus. Isso é sério, igreja. Isso é sério. Sabe o que isso mostra? Que nós não temos prazer na presença do Senhor. É isso que mostra. Que nós não temos prazer. Porque quando a gente tem prazer de estar com alguém, é tão bom, você gasta tempo com aquela pessoa. Como é bom conversar com alguém que você gosta, que os assuntos batem, que a gente interage. Mas quando a gente está na presença de Deus, muitas vezes não sabemos o que fazer, não sabemos como interagir, não consegue ficar 1 hora orando, falando com Deus, porque não dá conta. Entende? Por isso que eu digo que a nossa geração é uma geração rasa, mas eu acredito que isso vai mudar, isso já está mudando. Deus já está gerando um despertamento no coração do seu povo, sabe? Ele já está ali com a faísca, acendendo a faísca no coração de muitos. Eu creio nisso, neste tempo que nós estamos vivendo. Agora eu quero te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você buscou o Senhor que não fosse para pedir? Irmãos, eu só quero te levar a pensar. Só pensa aí com você. Qual foi a última vez que você buscou o Senhor que não fosse para pedir, com uma lista de desejos, mas tudo a seu respeito, nada sobre Ele? Pensa aí. Qual foi a última vez que você se deliciou na presença dEle, que você chorou como criança, mas não por causa dos seus problemas, mas por causa da presença dEle? Qual foi a última vez?
Sabe? Até quando nós vamos viver de saudade? Existe uma geração de crentes agora que vive de saudosismo, nem sei que nome que dá. Saudosismo cristão, saudosismo religioso, sei lá do que. Mas que vive com saudades de quando buscava a Deus. Nossa, mas quando eu sentia a presença de Deus, era tão bom. Nossa, mas naquela época, sabe, o louvor era diferente. Hoje que me atrapalha de buscar a Deus é por causa dos louvor, não consigo. Eu não gosto da letra da música, eu sei lá. Entende, irmãos? A gente vive um saudosismo. Eu vejo pessoas que estão vivendo anos e anos num saudosismo, preso no passado, daquele tempo que buscava a Deus, naquele tempo que tinha comunhão com Deus, naquele tempo que viveu, sabe, experiências com o Espírito Santo e fica com saudade, aquela nostalgia. Querido, Deus continua sendo Deus. Ele está no mesmo lugar. Então o que aconteceu? Fomos nós que paramos. Fomos nós que o deixamos. Fomos nós que perdemos o interesse pela presença dele. E aí a gente fica se alimentando do passado, daquele tempo. Aquele tempo passou, amado. Quem vive de passado, diz aí, a deixa, quem vive de passado é museu. Deus tem algo novo para fazer nas nossas vidas. Deus tem algo novo do céu para derramar sobre nós, igreja. Então vamos parar de viver do passado, daquele tempo. Vamos nos posicionar em Deus, porque Ele tem muito mais para derramar nas nossas vidas. Sabe? Fecha as portas com o passado hoje e tem um futuro diante de nós. Tem um futuro diante de nós. E nós precisamos olhar para frente e caminhar. E parar de viver de passado, porque isso não cabe mais, não dá mais para viver de desculpa. Essa desculpa não cabe mais, sabe, irmãos? Não dá mais, a gente todo dia arruma uma desculpa de um porquê nós não buscamos ao Senhor como antes. Todo dia a gente tem uma desculpa, e uma delas é porque a gente não tem tempo, é porque a minha vida é corrida, é porque, enfim, são N's desculpas. Então a gente precisa parar de dar desculpa para Deus, até porque Ele sabe toda a verdade. Mas o fato é que muitas vezes nós nos acostumamos a viver longe da presença dEle. Tratamos isso como se fosse normal. Isso não é normal. Sabe? Eu estava pensando em casa, qual foi o último dia que você... Sabe quando você se perde? Você se perde na presença dEle. Você se perde, sabe, na adoração, que você não vê as horas passar. Quem aqui já experienciou isso? Você se perde, você vai... E você não vê as horas passar, você entra naquele rio, sabe, irmãos? É neste lugar que nós o encontramos. É neste lugar, quando ele diz lá, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É neste lugar, quando nós nos gastamos, quando nós temos prazer na presença dele. É neste lugar que nós o encontramos, quando não há espaço no nosso coração para mais nada, a não ser ele. E ele merece a nossa busca. Ele não merece menos que isso, essa busca frajuta que a gente dá para Deus. Ele não merece menos que isso. Satisfação pela presença dele, sabe? Satisfação em saber que ele está ali, pertinho de nós. E você fecha seus olhos, você saber que o Deus Todo-Poderoso, que o Criador dos céus e da terra, está ali contemplando você. E você o contemplando, irmãos. Nada substitui isso. Ele é digno da nossa busca. Agora eu fico me perguntando, porque muitas vezes nós o deixamos de buscá-lo com intensidade. Porque você percebe que existem momentos nas nossas vidas que a gente entra, né? Até você conseguir, peraí, agora vai. Tem muita gente que vive de altos e baixos, que não consegue ter intensidade, a intensidade de busca. E aí você já se perguntou o que te fez parar? Onde foi que você parou? E o que te fez parar? Por que você parou? O que interrompeu a sua busca? Sabe, existem tantas razões que a gente poderia citar, mas uma delas que eu quero falar aqui, uma das razões que pode, é a primeira de todas, que pode interromper a nossa busca, é o pecado. Porque o pecado, ele tem um poder de
nos enfraquecer, de adormecer, sabe, comprometendo assim o nosso desejo de buscar a Deus. Então é a primeira coisa. A Bíblia nos diz que o nosso pecado, na Isaías 59:2, faz separação entre nós e o nosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado tem o poder de adoecer o nosso corpo, alma e espírito. E ainda falando de Davi, esse homem que fez um reboliço na adoração, esse homem que amava o Senhor desesperadamente, esse homem que era um faminto por Deus, era um caçador literalmente de Deus. Ainda falando de Davi, infelizmente ele também teve os seus baixos, ele também teve os seus fracassos e pecou contra o Senhor. E quem aqui já conhece a história, eu não vou ler, mas para quem está anotando, está em 2 Samuel, nos capítulos 11 e capítulo 12, você lê essa história, que Davi, ele comete adultério com Batseba, que era a esposa de um dos seus soldados. E então ela é engravida, vou fazer um resumão, e para tentar encobrir o pecado dele, o que ele faz? Ele pede para colocar Urias, esposo de Batseba, na frente da batalha, para que ele fosse deixado sozinho para morrer. Aqui eu estou falando do homem, que era chamado o homem segundo o coração de Deus. Um homem que amava sim o Senhor, mas que por um momento, ele se deixou levar. E olha a tragédia que aconteceu. E o pecado, ele adoeceu tanto Davi, ele estava tão anestesiado pelo pecado, que ele esqueceu que tinha alguém que sabia de tudo. Alguém cujos olhos não passou batido diante do pecado dele. Eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão sobre nós. Que os olhos do Senhor não passam, nada passa batido diante dos olhos do Senhor. E quando nós vamos para o Salmo 32:3, Davi diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Entende que o pecado, ele adoece, ele enfraquece a nossa força, e ele nos afasta para longe da presença de Deus. Mas quando Deus confronta Davi pelo seu pecado através do profeta Natan, Davi, ele se arrepende e ele confessa o seu pecado. No verso 5 ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Presta atenção. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi teve uma atitude diante do seu pecado. Quando ele foi confrontado, quando ele realmente caiu a ficha do que ele fez, ele não se calou e vida que segue, não. Tem que ter arrependimento, tem que ter confissão, para que então a conexão que uma vez foi quebrada com Deus, com a busca de Deus, para que ela seja reativada, precisa ter conserto. Não dá para viver uma vida pecando, uma vida cometendo os mesmos erros e achando que pode vir para a igreja e continuar do mesmo jeito. Você pode até vir para a igreja, porém, enquanto não houver uma retratação, enquanto não houver um arrependimento genuíno e uma confissão, essa conexão não vai ser reativada novamente. E aí que mora o perigo, porque aí no caso a pessoa está correndo um alto risco, um risco de se perder pela eternidade. Agora, algo que me marca muito na vida de Davi é que ele não tinha medo que Deus o matasse por causa do seu pecado. Sabe qual era o maior medo de Davi? Perder a presença de Deus. Você entende, irmãos? A gente tem medo de tanta coisa. A gente tem medo de perder a casa, medo de perder alguém vir roubar o nosso carro. A gente tem medo de perder a saúde. A gente tem medo de perder a vida. A gente tem tantos medos. Eu te pergunto, será que nós temos medo de perder a presença do Senhor? E Davi sabia que por causa do seu pecado, ele estava longe dessa presença. A gente tem medo de perder a presença de Deus, mais do que a gente tem de perder as coisas que a gente possui. Qual é o seu maior medo? Ele tinha medo de perder a presença. Em Salmo 51 ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. O maior medo de Davi era perder a presença de Deus. Você entende?
Porque que ele era chamado de um homem segundo o coração de Deus? Ele caiu, ele pecou terrivelmente, irmãos. Eu tenho certeza que ninguém aqui pecou igual Davi. Mandou matar, conspirou. Foram coisas pesadas. Mas ele tinha um coração que amava o Senhor. Então não importa onde você caiu, importa o caminho de volta que você vai fazer em direção ao Senhor. E se existe alguma situação na vida de alguém aqui hoje, situação de pecado, eu não tenho dúvidas em afirmar que a sua busca por Deus está comprometida. E que você precisa fazer o caminho de volta para Ele. Porque senão a tendência é cada vez mais se distanciando, mesmo dentro da igreja. Porque a conexão foi quebrada. E aí entra, você vem para a igreja, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. O Espírito Santo está se movendo, mas não toca o seu coração. Você acha que o culto está frio? Não, mas é você que está frio. É você que está frio. Porque a conexão que foi quebrada foi aí. E é aí que precisa ser consertada. Amém? Outra coisa, já estou partindo para finalizar, é que pode nos fazer também comprometer a nossa busca, que não é necessariamente pecado, que são coisas lícitas na nossa vida, mas que podem nos fazer errar o alvo, pode nos fazer nos perder. E a maioria de nós corre risco de cair, porque não são pecados em si, não é? Que são as distrações. Lucas 14, 15 ao 24, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Vocês estão aí, irmãos? Amém. Diz assim, a partir do verso 15: Ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Ele aqui é Jesus. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir ver. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. E outro disse: Casei e por isso não posso ir. Voltando-se o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para cá os pobres, aleijados, os cegos e coxos. Vou parar aqui. Queridos, isso aqui foi uma parábola que Jesus contou num banquete, exatamente, porque ele aproveitava todos os momentos, né? Ele não perdia oportunidade. E naquela época, só para a gente contextualizar essa palavra, quando alguém ia oferecer um banquete, ele antes fazia um convite com antecedência, e a pessoa já se comprometia: não, eu vou estar lá. Então já teria sido com tempo atrás que esse convite já tinha sido feito e já tinha a resposta de que todos estariam. Então o anfitrião, ele prepara tudo, prepara todo o banquete, e ele manda o servo só avisar: olha, já está tudo pronto, podem vir que o banquete vai ser servido. Então a gente vê aqui nesse texto que o anfitrião, ele está lá aguardando todos os convidados. De repente chega o servo só com as notícias: cancelado. Não tinha sobrado ninguém, porque cada um começou a dar desculpas, né? E a gente vê o texto, tem hora que é até engraçado, porque um diz que comprou um campo e ia ver, e aí a gente se pergunta: quem compra um lote sem ver? Ah, você vai comprar um lote para construir uma casa. Ô, Joá, tô vendendo um lote, assim, bom, não, vou comprar, já vou fazer o Pix, sei lá, tá pago. Aí você chega lá, é um prédio. Quem compra um campo sem ver? Isso não existe. E aí segue o outro: não, eu comprei 5 juntas de bois, irmãos. E aí ele fala: eu preciso ir lá fazer o test drive nos bois. Para nós hoje é diferente, a nossa época é outra, mas o boi lá era o tratorzão, porque eles usavam a força, né, para arar os campos. Enfim, era a máquina, era o trator deles. Quem iria comprar uma junta de bois sem testar antes? Não iria. E aí vem o último e diz: pronto, casei, minha vida acabou, não posso ir mais lá. Tô brincando, gente.
posso ir em jantar nenhum mais. Como assim? E aí a gente percebe que todo mundo começou a dar desculpas, cada um estava distraído com a sua própria vida, vivendo a sua própria vida e se enchendo de desculpas, sabe? Cada uma mais esfarrapadas do que a outra. Mas quando a gente vê o texto, os argumentos deles eram pecado em si, irmãos? Sim ou não? Não. É pecado comprar um campo? Não é pecado comprar um campo. É pecado comprar uma junta de bois? Comprar um carro? Não é pecado comprar um carro. É pecado comprar uma casa? Não é pecado comprar uma casa. É pecado casar? De jeito nenhum. Casa, gente. Casa. Casamento é bênção. Né, meu amor? Abençoado. Como é abençoado esse homem? Casamento é bênção, irmãos. Mas você percebe, nada disso era pecado. O problema é que as distrações nem sempre são algo ruim na nossa vida. São coisas boas, coisas lícitas, coisas que a gente pode fazer, mas que tem o seu lugar. O erro está em quando essas coisas ocupam um lugar que não é delas. E aí as distrações, elas roubam, elas nos roubam, elas desviam o nosso olhar do foco de buscar a Deus. Ela tira o nosso olhar do alvo. Sabe, irmãos, e eu vejo hoje, o nosso contexto hoje, irmãos, cá entre nós, a gente tem mais distração do que nessa época aqui, sim ou não? Sim, irmãos, porque além das distrações normais da vida, que a gente poderia dizer, né, da vida de um ser humano normal, a gente tem hoje também aí uma indústria do entretenimento aí, né, que trabalha 24 horas para nos manter entretidos, distraídos, ocupados, né, o tempo todo. Aí é pecado, pastor, ir no cinema. Não, é pecado assistir um filme, assistir uma série. Bom, dependendo do conteúdo, não, né? Porém, a questão é, quando eu deixo as minhas prioridades e essas distrações ocupam o lugar dessas prioridades, que é Deus, em primeiro na nossa vida. Aí sim, entende? Quando elas se tornam pecado, quando nós deixamos de buscar a Deus, quando nós ocupamos todo o nosso tempo com coisas boas, coisas lícitas que nós podemos fazer, mas é aí que elas se tornam armadilhas nas nossas vidas. E nós precisamos tomar cuidado quando o nosso desejo deixa de ser para o Senhor, irmãos. Quando o nosso desejo, os nossos olhos saem do Senhor. Porque nós somos tendenciosos a nos embriagar com os tesouros dessa terra. Nós somos tendenciosos. A gente conhece de gente que passa situações, vem aqui, Deus abre porta, some. É desse nível que a gente está falando. Por quê? Porque se embriaga com o fruto da sua conquista. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque até bênçãos pode se tornar maldição nas nossas vidas se elas não ocuparem o lugar certo. Amém? Então o lugar da busca, sabe, o lugar de Deus nas nossas vidas não pode ser ocupado com nada além dele. Sabe, Mateus 6,33, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas são essas? Essas coisas que nós ansiamos, sabe, esses sonhos que você tem, esse desejo que você tem, que não é pecado, está tudo certo, mas que você gasta a maioria do seu tempo com eles. O Senhor está te dizendo: busca primeiro a mim, vem para cá, que tudo aquilo que você precisa, essas coisas aí, ó, vem no pacote, vem junto, elas vão ser acrescentadas. Mas para isso ele precisa vir primeiro. Para isso nós precisamos o buscar de todo o coração, sabe, com toda a nossa, amar a Deus como diz a palavra, de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, entrar neste lugar. E aí, para encerrar, o que Deus espera de nós é que nós o busquemos de todo o nosso coração. É que Ele, nada e ninguém mais, seja o alvo da nossa busca. Por que Deus espera que nós o busquemos de todo o coração? Porque Ele precisa da nossa adoração? Não, mas é porque nós precisamos da presença dEle. Porque Ele quer nos dar tudo dEle. Porque só há plenitude de satisfação na presença dEle.
Porque nós nascemos para buscar a face dele. Deus quer que nós o adoremos não porque Ele precisa de nós ou da nossa adoração. É porque Ele sabe que nós precisamos dele. Somos nós que precisamos dele, não o contrário. Somos nós que precisamos da presença dele para nos sentir completo. Percebe que quando você busca muito algo na vida cotidiana que você conquista, logo perde a graça? Aquele carro tão sonhado, tão esperado, tão suado, você compra ele, passou meses, ele perdeu a graça. Sabe por quê? Aquilo não te completa. A casa dos seus sonhos, isso aqui é uma coisa boa. Você sonhou, você esperou, você projetou. Você passa para dentro dela, passa um dia, está tudo normal. Sabe por quê? Porque ela não te completa. Isso que existe no nosso coração, esse anseio, não tem nada neste mundo que substitui. Eu não sei. E ele diz: buscar-me.